Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social e hoje com um grande jurista, Dr. Fernando Capês. Dr. Fernando Capês é professor, palestrante, procurador de justiça aposentado, foi deputado estadual, tendo também presidido a Assembleia Legislativa de São Paulo, além de secretário especial de Defesa do Consumidor e também diretor executivo da Fundação Procon. Dr. Capês, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, eu quero agradecer muito esse convite, vai ser um grande prazer conversar com você durante esse programa. Dr. Fernando Capês, para os nossos telespectadores que são também operadores do direito, como é que foi a sua atuação no Ministério Público de São Paulo, especialmente na defesa do patrimônio público? E qual foi o caso mais desafiador que você enfrentou durante a sua carreira? Bom, olha, Thomas, eu ingressei no Ministério Público em janeiro de 1988. Então já vão se completar agora 37 anos. Uhum. Eu me aposentei com 36 anos e 2 meses de carreira, agora no mês de abril. Então, logo que eu cheguei, o primeiro desafio foi a tribuna do júri. Eu fiquei como promotor substituto, atuando no Tribunal do Júri. Trabalhei no Tribunal do Júri da Penha, 4º Tribunal do Júri, durante muito tempo, crimes bárbaros que ocorriam ali. Depois eu fui para o interior e me destaquei muito na promotoria de Descalvado. Tanto que eu fiquei lá em 89 e o pessoal lembra de mim até hoje. Porque quando eu cheguei na cidade, houve 2 assaltos a banco. Nossa. Um no Banco do Brasil e o outro no antigo Banespa. E quadrilhas que ingressaram, que nem hoje eles fazem esse novo cangaço. Uhum. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Uma cidade que tem 20 mil habitantes e Descalvado, como é que pode ter 2 assaltos? Ah, a coisa está desarticulada. Chamei o delegado e fazia comando na cidade, na entrada e na saída. E ali foi uma coisa bacana, porque eu saí em setembro de 89, você pode perguntar em Descalvado, o pessoal até hoje lembra de mim. Mas eu acabei me destacando mais quando eu cheguei na capital e fui para a promotoria. Na época chamava Promotoria de Justiça da Cidadania, e não de defesa do patrimônio público. Hoje é do patrimônio público. Essa cidadania fazia patrimônio público e também qualquer coisa ligada à cidadania. Eu ingressei com várias ações, processei as empresas de serviço de lixo que tinham, mas claro, o caso que ficou conhecido foi o das torcidas organizadas de futebol. Então, naquela época se fazia não só patrimônio público, mas tudo que era direito do cidadão. E ali foi interessante porque eu assisti aquelas cenas, foi em agosto de 95, aquela batalha campal no estádio do Pacaembu, e começamos a ingressar com ações para dissolução de torcidas organizadas e afastando as torcidas organizadas dos estádios. E se quem que estiver assistindo quiser entrar no Google, veja o que aconteceu de 92, 93, 94, o número de pessoas que foram mortas. Jovens que iam assistir jogo de futebol e morriam. E depois dessa ação dura, as torcidas organizadas se rearticularam, a polícia militar do 2º Batalhão do Choque, que é excelente, que faz o policiamento dos estádios na capital, retomou o controle e elas retornaram hoje com torcida única e sentadinhas ali atrás do gol, onde podem incomodar menos. Então esse foi o trabalho que acabou dentro do Ministério Público. Tem vários trabalhos, evidentemente. Eu fui agraciado com o prêmio de melhor arrazoado forense, fiz muitas coisas. Mas quando as pessoas falam meu nome, lembram do combate à violência das torcidas organizadas, que foi um trabalho inédito. Ninguém falava de Ministério Público nessa área. Nessa atuação. Hoje tem Ministério Público. Hoje, qualquer jogo campeonato, você tem que chamar o promotor para dar palpite. Na época, quando eu cheguei, quem que é esse ET que está chegando aqui que é promotor? Nós estamos falando de 27 anos atrás. E depois disso, doutor Capês, se eu não me engano, também começaram a ter as varas especializadas também no fórum para as torcidas, né? 4 anos depois. 4 anos depois. Eu lembro que o falecido já, Rubens Aprobato Machado, era presidente do Conselho Federal da OAB. Entendi. E nós fizemos um trabalho conjunto. Depois, esse trabalho saiu da Promotoria da Cidadania, foi para os Juizados Especiais Criminais, ficou a cargo do Dr. Paulo Castilho. E ele deu sequência, aliás, muito bem,
nesse trabalho que vinha sendo feito. Doutor Capês, como é que foi a sua experiência presidindo a Assembleia Legislativa de São Paulo e quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou nesse período na Assembleia? Olha, Thomas, eu acabei me tornando, em 2014, o deputado estadual mais votado de São Paulo. Eu fiz mais de 300 mil votos. E até hoje é a maior reeleição da história da Assembleia. Não é a maior eleição, a maior eleição é da Janaína Pascoal, que teve 2 milhões de votos. Ela esteve no nosso programa também, acho que teve 2 milhões de votos. 2 milhões de votos, Exato. A Janaína foi um fenômeno, mas ela já pegou a era digital. Eu fui uma hora da era analógica, né? Aquela campanha de tiozão. Sabe a campanha de tiozão que faz palestra, abraça todo mundo? Sim. Então, aí eu tive mais de 300 mil votos. Reeleição, como a Janaína saiu candidata ao Senado e não partiu para reeleição, ainda eu ostento esse recorde, de ter sido mais votado. Com isso, eu me legitimei, embora não fosse o queridinho do PSDB, né? Não era o candidato que eles queriam que fosse o presidente da Assembleia, eu tive que enfrentar o meu partido, que é o PSDB, tive que enfrentar uma resistência dentro da nossa bancada, mas acabei me elegendo presidente da Assembleia com 92 dos 94 votos. Ou seja, fiz uma grande coalizão porque eu acredito na inclusão, no diálogo e na conversa. Eu nunca fiz, seja no Ministério Público, seja na Assembleia como político, muito menos na advocacia, política de ofender pessoas. Eu não xingo ninguém, respeito todo mundo. Eu gosto de debater ideias, Sim. não pessoas. Então, com isso, eu consegui angariar o respeito também da esquerda, da centro-esquerda, e com essa coalizão iniciamos a gestão. Bom, ao iniciar a gestão, a minha primeira preocupação foi com a rigidez dos contratos públicos. Devo dizer e fazer justiça aos meus antecessores que eu peguei tudo em ordem. Tanto os últimos deputados eram o Barros Munhoz, era o Vaz de Lima, que tinham feito o Samuel Moreira, todos muito responsáveis e fizeram excelentes gestões. E eu, então, entendi que deveria caminhar dali para frente. Como os que me sucederam, assim fizeram. Então nós revimos vários contratos, nós reduzimos ali cerca de 80 milhões de reais em contratos, renegociando tudo. Eu lembro que você sabe que na Assembleia tem o prédio novo, Sim. que é o anexo. O anexo. E o Corpo de Bombeiros exigiu algum tipo de providência para poder dar o habite do anexo. E então tinha uma obra que era uma parede de contenção de incêndio, no valor de 10 milhões de reais. Eu chamei o Coronel Duarte, que era o comandante do Corpo de Bombeiros, me dá outra opção. 10 milhões eu não vou gastar. E aí então nós conseguimos fazer sprinklers e gastamos só 600 mil reais. E ali eu fui renegociando. Cortei a renovação da informática, que ia se gastar 25 milhões. Falei que não precisava naquela hora. Cancelei os contratos, que não tinham começado a ser executados. Não renovei a frota também, porque os carros tinham menos de 100 mil quilômetros. O meu carro particular não tem mais de 100 mil quilômetros. Por que eu ia renovar se os carros outros dos deputados não tinham mais de 100 mil quilômetros? E com isso nós fizemos uma rigidez. Em contrapartida, eu entendi que deveríamos criar alguns cargos importantes dentro da Assembleia. E eu criei a ouvidoria. A Assembleia tem um ombudsman. E essa ouvidoria, ela recebe até hoje todas as reclamações. Criei uma corregedoria. Importante. Né? E um órgão do qual me orgulho muito. Na época foi meio polêmico, mas é um Núcleo de Ação Estratégica, que é o NAE. O Núcleo de Atuação Estratégica parte da seguinte premissa, e ele precisa ser entendido. Ou seja, eu tinha aquela verve de promotor. A Assembleia Legislativa, ela fiscaliza o funcionamento dos serviços públicos. Sim. Então, veja bem, o que o NAE faz? Você pega um trem da Companhia de Transportes Metropolitanos, sai de Mogi das Cruzes até vai chegar ali na Estação da Luz. Quanto tempo está levando? Muito bem, vamos diminuir esse tempo
Vamos diminuir os tempos de parada? Porque tem poucos trens? O que está acontecendo? É para cobrar o Poder Executivo de providências de caráter administrativo. E até ser uma pesquisa para vocês que estão lá, né? Que vão ter esse relatório, né? Esse report. Exatamente, muito bem colocado. Ainda esse relatório, esse report, para que a gente possa fazer a fiscalização do parlamentar, Sim. das comissões e da Assembleia como um todo. Nós fizemos, inclusive, fechamos um hospital em Cubatão. E a juíza na liminar disse: será reaberto obedecendo às orientações do Núcleo de Ação Estratégica da Assembleia. Agora é o seguinte, você precisa botar aquilo. Mas isso funciona hoje ainda? Isso funciona. E o NAIC tem lá relatórios, porque você sabe, houve uma época que as assembleias legislativas, elas estavam muito visadas. Sim. Então, também foram na Assembleia. Não pegaram um cargo fantasma. O Núcleo de Ação Estratégica trabalha, tem relatórios. Até hoje tem um ex-superintendente da Polícia Científica, que é o coordenador. Bacana. E dá elementos para que a Assembleia possa atuar. Então, criamos esses cargos. Tivemos uma atuação muito forte. E eu lembro que o próprio governador na época, que era o Geraldo Alckmin, falou: eu cheguei a ser a favor das medidas provisórias para as assembleias nos estados, porque as assembleias demoram muito. E a Assembleia de São Paulo provou que isso é desnecessário. Nós trabalhávamos num ritmo tão intenso de aprovação, sobretudo na pauta de privatizações, parcerias público-privadas, coisas que o governo precisa, Sim. sem tomar lá da cá. Eu falei: nós precisamos trabalhar pelo orgulho da Assembleia Legislativa e conseguir motivar os deputados. Tivemos pouquíssimas emendas parlamentares, pouquíssimas emendas nesse período, e trabalhamos muito forte com o governo. E, claro, as pautas dos deputados foram prestigiadas também. E nós tínhamos ali, você sabe que a pauta, ela tinha mais de 1000 vetos. O que é isso, para o nosso espectador entender? Sim. O projeto é votado. E como a competência das legislaturas estaduais é muito restrita, você não pode quase nada. Tudo era vetado pelo governo. Nossa. E aí, quando o governo veta um projeto, ele volta para ser apreciado, para que o veto seja mantido ou derrubado. Enquanto não é votado esse veto, ele fica na pauta ali. Então você não consegue votar nada. Tinha mais de 1000 vetos. Acumulado. Ele fica acumulado, e aí qualquer coisa que você vai votar, tem que ter primeiro a votação da inversão de pauta, para jogar os vetos para trás do projeto. Nossa. Isso leva... O que eu fiz? Eu tirei da pauta, eu acho que não lembro o número, mas mais de quase 500 vetos. E ele falou: você não vai conseguir fazer isso. Não vou conseguir. E aí fiz um acordo, né, em discussão e votação, mantido veto, discussão e votação, mantido veto, discussão e votação, mantido veto. E ficava, parece um robô falando. E com isso também derrubamos os vetos. Os deputados muito felizes. Instalamos na Assembleia um programa que chamava Discussão Nacional. Todos os parlamentares vinham, políticos de todas as matizes e ideologias eram ouvidos. Recebemos senadores de outros, embaixadores de outros países, senadores, vários ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal vinham à Assembleia para serem homenageados. Então foi realmente um trabalho revolucionário, tanto que os deputados chegaram até a cogitar alterar a Constituição para me reeleger presidente. A Constituição da Assembleia. A Constituição do Estado que proíbe que o presidente seja reeleito no mesma legislatura, que é 4 anos. Então, acho que esse foi foi uma grande marca. E eu me orgulho, se você for hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo e perguntar da minha gestão, eu faço questão que você vá lá perguntar. Pergunte para os funcionários que estavam lá a saudade que eles têm. A mesma saudade de quando eu trabalhei em Descalvado, como promotor em 1989, e por todos os lugares que eu passei, porque você tem que deixar a porta aberta. Sim. Certo? Então esse foi um grande legado. Claro que também um grande desafio foi enfrentar a inveja e a infâmia, porque você sabe que tem muito disso também, né? E quando você começa a subir muito, na área privada, quando você vai bem, a lógica milita a seu favor. Na área pública, quando você começa a ir bem, você começa a despertar muita inimizade. E você sabe, sempre tem pessoas pequenas que querem se aproveitar desse momento. Graças a Deus, também, estas pessoas hoje estão sendo responsabilizadas, afastadas de suas funções, e graças a Deus venci mais esse desafio também.
Doutor Capês, você também presidiu uma comissão que investigou o mercado de reposição de autopeças na ocasião. Quais foram as principais descobertas e avanços promovidos por esta CPI? Bom, aí é o seguinte, né? A gente vai investigando os desmanches, né? Eu lembro que eu peguei o dono do desmanche e a primeira pergunta que eu fiz é: me diga uma coisa, por que chama desmanche? O que vocês desmancham lá? Falei para ele primeiro, o cara falou: doutor. Então o que acontece? Ali o que nós apurávamos é que, claro, tem desmanches legalizados que vendem suas peças. E, obviamente, ninguém vai tapar o sol com a peneira, desmanches que servem a organizações criminosas. Então, o que você faz? Você tem lá 2 peças de paralama. Tem a nota dos paralamas. Só que você tem lá 100 paralamas. Você só tem a nota de 2. Entendi. E aí, então, nós conseguimos discutir e motivar o governo. E hoje é um projeto em que todas as peças dos veículos têm que estar numeradas. De maneira que para rastrear. Para você poder rastrear de que veículo provém aquela peça. Hoje houve claro que no Brasil o crime tem sempre uma criatividade muito grande. Mas esse foi o principal foco desta CPI. Foi uma CPI séria, ela terminou com relatórios propositivos. As próprias seguradoras, que no começo estavam ali, algumas delas investigadas, acabaram entendendo o objeto daquela investigação. E eu acho que foi uma CPI, uma das mais importantes essa, porque você sabe, no desmanche vem o carro roubado, e do carro roubado muitas vezes tem um latrocínio, tem até sangue no banco. Aí tem crimes de latrocínio, receptação, tem todos, né? Ali, né? Você sabe aqui, na cidade de São Paulo, você vai andar, tem um motociclista, vê você com um colar de ouro, com um relógio, ele vai te assaltar. Mataram um delegado de polícia recentemente. Essa quadrilha é uma quadrilha, sobretudo, fica em Francisco Morato. Agora tô falando coisa atual. Agora, recentemente. É coisa atual. E roubam para poder vender, e o PCC, a Organização Criminosa Primeiro Comando da Capital, faz essa reciclagem e revenda desses produtos. E também o celular para poder fuçar na contabilidade financeira das pessoas, que hoje todo mundo tem conta online. E então, para você falou, foi muito feliz quando falou do receptador, porque para você combater o ladrão, o assaltante, o latrocida, você precisa matar, que eu digo, é neutralizar a ação do receptador. Você lembra eu acho que você deve lembrar, você é mais novo que eu, mas você deve lembrar, o toca-fitas de gaveta? Sim. Por que você girava o toca-fitas de gaveta? O cara arrumava teu carro e levava o toca-fitas. Ou você botava a roda tala larga. Aí tinha um outro ainda, doutor Capês, que você tirava só a parte de cima. Isso, tirava, exato. Hoje você pode deixar o toca-fitas lá, porque não tem mercado de receptação. Então foi uma CPI importante também. Entendi. Doutor Capês, para os nossos telespectadores, qual que foi a sua atuação no PROCON e na pandemia? E aqui tem uma pergunta: durante seu mandato como diretor executivo do PROCON São Paulo, quais foram as suas principais medidas implementadas para garantir a proteção do consumidor em São Paulo? Olha, aquele negócio, também você vai falar do PROCON, o pessoal vai lembrar de mim, porque ou você trabalha para fazer alguma coisa, incomodar no bom sentido, ou melhor, sair para casa. Então eu cheguei no PROCON, a primeira coisa que eu fiz, falei, pera um pouquinho. Alguém que quer fazer uma reclamação. Vamos lá, põe no lugar do consumidor. E você vai estar lá no supermercado da Zona Oeste. Você quer fazer uma reclamação. Aí você olhou uma coisa que te desagradou num shopping. Você tem que pegar, ir até o centro. Aí você preenche um formulário, fica na fila. Entendi. Preenche um formulário. Esse formulário é colocado no correio. O correio vai até um funcionário do PROCON. Ele não entende a letra, devolve, tenta localizar a pessoa para preencher de novo. Nisso aí a pessoa até já esqueceu qual é o problema. Então eu peguei e falei, primeira coisa que nós vamos fazer. Isto aqui vai digital. ser... Isso é a reclamação. Nós informatizamos o PROCON. Nós fizemos com que... Fizemos um trabalho fantástico com a Prodesp. E as reclamações passaram a ser feitas pelo celular. Você está lá, bate uma foto com o teu celular, faz a reclamação online, põe PROCON SP.
Depois aparece outra www, mas é Procon SP, a sigla de São Paulo. Acabou, aparece tudo lá. Bacana. Você faz essa reclamação na hora, online. E na mesma hora que aquela reclamação é feita, ela vai para o fornecedor. Quer dizer, o próprio fornecedor já sabe do problema. E nós criamos um selo para estimular o fornecedor, que resolve mais de 75% dos problemas que chegavam lá. Porque é natural que tenha reclamações. O importante é que o consumidor, o fornecedor resolva os problemas. Exato. O critério não pode ser quem tem mais reclamação é pior, não. Quem tem o maior índice de solução, porque tudo é proporcional. Se tem mais consumidores, tem mais reclamação. Ele recebe, ele será reconhecido. Bom, com isso aqui nós aceleramos. A média de solução caiu de 1 ano para 2 meses. Interessante, hein? E aí também nós fomos aos PROCONs do interior. Tem uma rivalidade, que o PROCON é estadual. Então alguns PROCONs municipais queriam rivalizar. Não, todo mundo juntos. E aí então, no interior muita gente é mais próximo, não precisa fazer online, a pessoa já vai até lá. Conseguimos enviar recursos. O deputado federal Celso Russomano também fez emendas parlamentares. O governo também ajudou. O PROCON tinha mais de 2 bilhões de reais em caixa das multas. E investia também, dando computadores, estrutura. E com isso nós começamos a fortalecer tanto a recepção da reclamação, quanto o atendimento presencial. E informatizamos também muitas estruturas do interior. Isso foi fantástico. Por quê? Porque logo em seguida vem a pandemia. Sim. E nós estávamos estruturados já para atender a população. Nesse momento, eu cheguei para o pessoal e falei, pessoal, nós vamos para a rua. Tem Covid, o Covid está matando. E tem mercado aberto, lojas abertas. As pessoas estão, gente, nós temos que ir para a rua. Polícia vai para a rua, pessoal da saúde vai para a rua e nós vamos. Quem não quiser ir para a rua, pede demissão. Não, mas eu vou morrer, minha vida vale mais que isso, tal. Falei, respeito. Mas um policial que entra também num tiroteio e pode arriscar a vida dele, ele está cumprindo a função. Essa é a nossa função. E fomos para a rua. E eu ia nos supermercados da periferia, tinha a senhora que falava, doutor, eu sou diarista. A casa está fechada. Eu não consigo mais entrar na casa para trabalhar. E antes eu comprava um saco de arroz por R$7. Agora está 15. Nossa. O saco de feijão eu pagava R$1,80. Eu estou pagando Subiu, 3. Aí vem o óleo. Então eu antes com R$30 eu fazia toda a minha despensa, minha cesta básica. Hoje eu não consigo mais fazer. Eu falei, vamos para cima. E claro, os donos de supermercados ficaram bravos comigo. Mas o que eu ia fazer? Não tinha jeito. Botijão de gás. É o consumidor e do outro lado é o fornecedor, né, doutor Carpes? Exatamente. Aí tinha também, o Fernando Malta me ajudou nisso. Ele trouxe dois representantes do setor de gás, que eu não lembro agora o nome, mas fizemos um trabalho, nós fomos atrás e batalhando. Botijão de gás em São Paulo não vai ser mais que R$85. Ponto. Porque não adianta ter comida se você não pode cozinhar a comida. Lógico. E eu tomei um processo no CAD por estar interferindo no domínio econômico, que não tem tabelamento de preço. Sim. Mas eu falei, na pandemia terá, porque as pessoas precisam viver. E aí com isso, além disso, muita coisa a gente fez. Muita gente comprou, às vezes comprava um veículo, fundia o motor, dar um outro carro. Claro, você comprou o carro zero. Não funciona? E aí o carro parava? E trocava o carro, porque nós tínhamos autoridade, impunhamos a autoridade. E por outro lado, a gente também fez algumas coisas para o fornecedor. Porque os supermercados eram multados, porque não podia vender carne pré-moída. Que era uma lei, um decreto antigo, de né? 78. Falei, mas pera um pouquinho, gente. Nós não estamos falando de abater boi na rua, sim, como se fazia no final do século XVIII. Sim. Hoje é super higienizado. Eu prefiro comprar uma carne pré-moída higienizada do que estar no moedor na hora, que entrou frango, entrou outras carnes, não foi, às vezes ficou lá intoxicando ou ficou o resto de carne. Teve um avanço, né? Um avanço sanitário muito grande. Mas você não sabe o trabalho que foi. Fomos Vigilância Sanitária, Secretaria da Justiça, Secretaria da Saúde. E conseguimos fazer. Então, hoje... E aí uma pergunta, doutor Capes. Para revogar um decreto, como é que vocês fazem isso? Para revogar um decreto, você tem que ir primeiro na Vigilância Sanitária. Depois na Secretaria da Saúde. Depois na Secretaria da Justiça.
depois na Secretaria de Governo, depois na Casa Civil, depois na Procuradoria do Estado. E você precisa convencer todos os órgãos. E depois convencer o governador. Nossa, então não é um trabalho simples. Não, isso é muito complexo. Nós conseguimos fazer. E também quando lançaram o Pix, nós chamamos os diretores do Banco Central. Sim. Mas o Banco Central vindo falar no PROCON. Chegamos no Banco Central e fizemos uma série de exigências. Não, isso aqui nada disso é necessário. Hoje tem todos os limites para fazer o Pix durante o horário, à noite. Não tem. Né? Não pode todas essas coisas que o PROCON de São Paulo tomou a dianteira. Bacana. E as pessoas não sabem, às vezes, de fazer esta proposta. Depois, nós também, com os planos de saúde, nós conseguimos também, nós ingressamos com uma ação civil pública, o PROCON, contra a Anvisa. Contra a Anvisa? Entramos contra a Anvisa, peitamos a Anvisa para fiscalizar melhor os planos de saúde. Então foi uma atuação de muita combatividade, né? Sem dúvida alguma, porque eu não consigo ver. O que eu digo é o seguinte, Thomas, você tem que vestir a camisa do time que você está jogando. A coisa que mais me irrita é o sujeito traidor que quer fazer média. Eu sou presidente da Assembleia Legislativa. Eu vou defender o parlamento estadual, as prerrogativas do parlamento estadual. Sim. Secretário de Estado que maltratava um deputado estadual, mesmo de oposição, eu ligava e falava, o senhor não vai, mas sua pasta não vai ter votação aqui se o senhor não se retratar. Ministério Público, sempre vesti a camisa da minha instituição. Inclusive, quando fui presidente da Assembleia, aprovamos um projeto de custas e emolumentos extrajudiciais que mantém a estrutura do Ministério Público até hoje, com centenas de milhões que são muito bem aproveitados, porque o Ministério Público de São Paulo recuperou nos últimos 4 anos 9 bilhões de reais em ativos que haviam sido desviados. Então é uma instituição que vale a pena você investir. E eu fiz um projeto, usei do prestígio de presidente para poder manter o funcionamento desta instituição. Então, e como PROCON, é óbvio a mesma coisa. Não podia fazer algo diferente, né? Doutor Capês, a gente tem aqui um bloco muito especial. Opa! Que no segundo bloco você pode indicar um livro, 2 livros. Eu sei que você tem um livro famoso de Direito Penal, que eu li, todos os alunos leram. Mas você pode indicar o livro, ou um documentário, um filme. Então no segundo bloco você nos responde ou indica esses livros. Eu vou pedir para soltar a vinheta. Tornando ao nosso programa Contrato Social e hoje com o nosso amigo jurista, Dr. Fernando Capês. Dr. Fernando Capês, quais os livros ou indicações de documentários ou filmes para a nossa plateia? Bom, primeiro eu gosto muito de um livro que retrata a política nos tempos da Roma Antiga. Mais precisamente por volta de 50 a.C., quando era Júlio César, o período que antecedeu as traições a Júlio César. E é interessante como o ser humano tende a se comportar do mesmo modo, pouco importa a era ou a época, porque isso é da natureza humana. Hoje, você vê na política, as traições elas são rotineiras. No tempo de Roma, da mesma maneira. Só que lá, na traição, eles apunhalavam a pessoa pelas costas, literalmente. Então, eu acho que um livro bacana que você vai encontrar é Ciro, Pilar de Pedra, que é um livro excepcional, um livro que vale muito a pena você ler. Eu já li algumas vezes, é um livro denso, mas a leitura é gostosa, vai descrevendo como era a Roma Antiga, né? E eu acompanho, eu assisto vários documentários, mas estão em inglês, eu não sei se todo mundo domina, do Ryan Chapman. Ele fala sobre socialismo, nacionalismo, liberalismo, e vale a pena, porque uma coisa que eu vi lá achei interessantíssima. Você tem o marxismo. Sim. Nós tivemos o marxismo em meados do século XIX. Sim. Do marxismo, houve várias interpretações diferentes, várias correntes diferentes. Então você tem Marx, a interpretação de Marx por Lenin. Sim. E depois
no extremismo desta interpretação, Stalin Sim. e Mao Tse-tung, que juntos mataram aí mais de 100 milhões de pessoas. Sim. O que ninguém sabe é que de marxismo há um personagem oculto que a esquerda tenta esconder de todas as maneiras, que é o filósofo francês Georges Sorel. Sorel fez a interpretação, uma adaptação do marxismo, dizendo que o marxismo era uma ideia ingênua, utópica. Como é que vai ter ditadura do proletariado? O que é o proletariado? É uma massa de pessoas de várias profissões diferentes. E é absolutamente inviável que todos os trabalhadores governem. É quase que democracia direta. Então, ele diz que isso é uma interpretação. Lenin fazia uma interpretação dizendo que era uma elite burocrática que tinha que representar isso. Georges Sorel dizia, não, a ideia é aquele que dominar as massas com o seu discurso, e aproveitou uma obra de Gustave Le Bon, que é também um jurista filósofo francês, dizia que aquele que dominar as massas com uma ideia capaz de uni-las, tal como o marxismo, conseguirá exercer o poder. O século XX é o século das massas, não é mais o século da aristocracia, nem da burguesia que dominava o poder industrial e econômico. E de Georges Sorel, o marxismo evoluiu para o fascismo e, num extremismo ainda maior, o nazismo. Então é interessante como o eixo que vai se divide, né, vai se abrindo, mas a origem é marxista. De maneira que, muito interessante, tanto o fascismo quanto o nazismo são formas, adaptações, claro, não previstas por Marx, mas da ideia de Marx, em que você, em vez de levar a internacionalização de uma ideologia, você reforça o nacionalismo. A ideia é o sangue e a terra. Sim. É a força da nação. E através da força da nação você adapta algumas ideias marxistas, em que, embora não com comprometimento do fim total da propriedade privada, e você faz esse tipo de adaptação. Então, eu acho muito interessante Ryan Chapman. Quem, às vezes, para você acompanhar, o cara, ele é sul-africano, ele fala muito ligado, você põe um recurso da televisão, aparece a letrinha. Aí você vai ouvindo e lendo, é muito mais fácil acompanhar. Doutor Capês, aqui temos também muitos advogados que nos acompanham aqui no nosso programa, e uma opinião jurídica sua. O que você acha das reformas do Código Penal brasileiro? Quais pontos você acredita que precisam ser ajustados, melhorados? Bom, primeiro, como autor de Direito Penal e Processo Penal, eu tenho horror a essas reformas, a gente tem que atualizar o livro praticamente semana em semana, né? O livro fica desatualizado a cada 15 dias, que tem alguém que tem uma ideia de jirico, que quer mudar alguma coisa na legislação. Muda. E muda sem parar, e vai colocando artigo 146 A, B, C, D, E. Então fica uma verdadeira confusão. Eu diria que a nossa legislação criminal é uma verdadeira anarquia. Nós precisamos urgente fazer uma consolidação das leis penais, fazer uma condensação do Código Penal. Tem uma série de crimes, produtos de pura demagogia do Congresso Nacional, que vota novos crimes apenas para refletir a pressão da mídia ou de grupos específicos e de total desnecessidade. O direito penal começa a estar presente em tudo. Os princípios constitucionais do direito penal são completamente desobedecidos. Nós vivemos um período de enorme insegurança jurídica, em que cada um faz o que quer, cada um interpreta a lei ao seu alvedrio, do jeito que deseja, e com isso começa a haver distorções absolutas na aplicação da lei. Nós precisamos urgentemente rever, e eu diria que o Brasil está precisando de um resgate da ciência jurídica urgentemente. Na prática, os tribunais, inclusive superiores, têm em grande parte abandonado, claro, com exceções, abandonado a ciência jurídica e decidindo de acordo com casuísmos e alterando a jurisprudência a todo momento. A gente precisa ter um eixo comum de aplicação. Para que serve a ciência jurídica? Por que tem livros de direito? Sim. Por que tem faculdade de direito? Por que tem leis e regras para interpretar essas leis?
Por uma razão muito simples. Isso não é por erudição, isso não é para ficar em prateleira de biblioteca. Quando você tem um princípio que é um eixo de interpretação e regras de interpretação, você pega 10 situações semelhantes e resolve as 10 situações do mesmo jeito. Sim. Não importa se um é mais rico, um é mais pobre, um tem uma raça, outro tem outra raça, um tem uma cor de pele, outro tem outra cor de pele. As soluções são as mesmas porque você aplica a mesma ciência. Claro que também há uma certa discriminação de órgãos de controle na base. Muitas vezes isso tem discriminação, claro que existe. Mas quando a discriminação chega no momento de você decidir o caso, aí a segurança jurídica é muito grande, muito mais difícil de ser combatida. Então, a dogmática precisa ser resgatada. Né? E outra coisa, o Poder Judiciário, diz a nossa Constituição é russoniana. Todo poder emana do povo. E que o exerce por meio de representantes eleitos. Quem tem que tomar decisões discricionárias com relação à legislação é o Congresso Nacional, porque eles têm voto. Quem tem que tomar decisões discricionárias como orientar o orçamento, como priorizar a sua administração é o Poder Executivo. O Poder Judiciário não tem legitimidade popular. Sim. Ele não representa o povo. Pode achar que representa, mas não representa. O Poder Judiciário e o Ministério Público, minha instituição, nós temos legitimidade técnica. Portanto, a função é interpretar a lei e fazer aplicar a lei de acordo com os princípios. E não inovar a lei, interpretá-la de maneira a tomar uma decisão antagônica. Entendi. Veja, sem querer levar para... eu discuto temas. A descriminalização do porte de até 40 gramas de maconha e a sua presunção de estar para uso próprio, ao meu ver, é um equívoco grave. Por quê? Hoje você faz 120 pacaus de maconha com 40 gramas. Isso é para uso próprio? Um traficante parado na porta de uma escola... com essa quantidade? É para uso próprio? Ah, mas isso é só uma presunção. É presunção, mas a partir do momento que é uma presunção, a polícia está inibida. Sim. E então eu quero pedir licença a você, porque eu tenho uma coluna semanal no site Consultor Jurídico, no Conjur. Todos esses temas estão abordados. Ali é uma coluna jurídica. Os temas são científicos, mas eu escrevo, claro, de maneira didática e os artigos têm 4 páginas no máximo, cada um. Vale a pena. Conjur, bota Conjur Fernando Capês e aí ele vai vendo os temas mais variados que interessar. Doutor Capês, o que te motivou a ser o apresentador do programa Linha de Frente da Jovem Pan e como é que você avalia essa experiência de transitar no mundo jurídico e político para a mídia? Olha, eu sou uma pessoa que eu diria que fiz várias coisas na minha vida, né? Então, Ministério Público como promotor, professor, né? Fiz mais de 2.000 palestras, livros que eu publiquei. Depois eu virei deputado. Falaram, você vai virar deputado? Você não vai conseguir nem se eleger. Aí de 3 mandatos eu virei o deputado mais votado. Ah, mas até lá brincavam, né? Eu tenho o maior respeito pelos colegas. Aquelas raposas velhas na Assembleia, você não vai conseguir fazer nada. Não tinha raposa nenhuma, eram meus colegas. E eu virei presidente da Assembleia. Depois fui pro Procon. E agora que eu estou advogando também, mas eu sempre gostei dessa parte de televisão. Entendi. Eu sempre gostei. Era um sonho meu ter um programa, apresentar esse programa. Apareceu a oportunidade, então eu estou na Jovem Pan, que é o programa Linha de Frente. Ali é o seguinte, eu sou o âncora do programa, só que eu sou um âncora que dá muito palpite para um âncora, mas já me falaram isso. E tem 2 debatedores de cada lado, em tese 2 de direita e 2 de esquerda. E fica o debate. Então é o programa que vai desde as 2 da tarde até as 4. Segunda, terça, quarta e sexta é o meu programa. E depois fica no YouTube. Você pode entrar no YouTube, botar Linha de Frente com a data e assistir. Então o que eu faço? Eu comecei a estudar política internacional, guerras. Vou comentar a guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu tenho que conhecer aquilo profundamente. Sim. Eu tenho que comentar o conflito no Oriente Médio. Eu tenho que ter todos os detalhes. E aí vou fazendo contatos internacionais. Bacana. Tanto que na última cobertura agora, no dia 1º de outubro, o Irã atacou Israel. E entramos ao ar com aquilo ali. Falei, e agora? Aí eu lembrei que eu tinha feito uma viagem até Gaza e Israel logo depois do atentado terrorista.
E eu liguei para um soldado israelense, militar. Falei, entra no ar comigo que eu não tenho nada. Aí nós entramos no ar e, uma coincidência, ele tinha acabado de acontecer um atentado terrorista, dia 1º de outubro. E ele estava com as imagens dos corpos atrás. Ele tinha as imagens. Ele estava no local. Que bacana, hein? Ele não era o repórter, ele era o próprio personagem. Sim. E estava dando entrevista e ficamos o programa inteiro conversando com ele. Então eu gosto disso, eu gosto de me comunicar, gosto de interagir com as pessoas e eu gosto de servir. Eu gosto. Fico feliz de poder ajudar uma pessoa, de poder vestir a camisa. Hoje eu estou na Jovem Pan, visto a camisa da Jovem Pan. Não gosto de radicalismos. Eu discuto temas, debato temas, respeito todo mundo. Se você é de esquerda, eu respeito profundamente. Mas vamos debater. Sim. Vamos debater ideias. E não admito que lá se ofenda ninguém. Então, graças a Deus, tem sido um programa muito equilibrado, em que se discute com profundidade os temas. Claro, a nossa linha é uma linha contrária ao aprofundamento do déficit fiscal, é uma linha que apoia as privatizações, as parcerias público-privadas, tem um viés mais conservador, mas sempre respeitando a divergência, as opiniões. Eu adoro debater, sempre gostei. Doutor Capês, já estamos chegando próximo ao nosso fim aqui do nosso programa, mas a gente queria fazer uma outra pergunta. Olhando para a sua carreira até esse momento, qual o legado que você gostaria de deixar para a sociedade brasileira, tanto no campo jurídico quanto no político? Olha, o legado que eu gostaria de deixar, em primeiro lugar, é o legado do desenvolvimento. Acho que isso é algo que sempre foi uma obsessão. O crescimento econômico, a geração de empregos, proporcionar que as pessoas menos favorecidas não precisem depender do governo, mas que uma economia forte possa gerar emprego, que haja investimento na educação, mas um investimento numa educação efetiva. Não uma educação de alta qualidade. Não uma educação voltada para um viés ideológico. Nós perdemos tempo discutindo tanta besteira na área da educação. É tanta ideologia que penetra nessa área. Nós temos que nos inspirar, por exemplo, no sudeste da Ásia. O Vietnã foi campeão. O Vietnã estava assolado, destruído por uma guerra até 1975. País desunido do norte e sul. Ganhou uma Olimpíada de matemática. O Vietnã, a Malásia, a Indonésia, o Japão, a China, Coreia do Sul, Singapura, que é Hong Kong. Então são nichos que nós temos que... E qual é o eixo principal? É o pragmatismo. As ciências exatas, a computação. Nós estamos abandonando, estamos ficando muito teóricos. Então, que importância que tem consumir horas e horas um debate sobre se o banheiro tem que ser de todos os gêneros, ou banheiro masculino, ou banheiro feminino, essa questão? Isso é pura ideologia. Nós temos que ver como é que está a matemática, o desenvolvimento da matemática, como é que está a língua portuguesa, a formação de ideias, raciocínio. Você conhece história? Como é que é a história do seu país? Como é que é a geografia do seu país e do mundo? Isso que tem que fazer a inserção. E, sobretudo, o ensino profissional. Falta também, nós temos muitos bacharéis, né? A gente se inclui até nisso, e precisamos ter também pessoas com formação no ensino técnico. Hoje, o grande viés aí profissional são os TIs. Então, eu acho que esse tem que ser o legado, e para isso, nós temos que ter um Estado menor. Essa é a política, a herança que pelo menos cada um que pensa como eu deve deixar. O Estado tem que ser mais leve, ele tem que ser menor. O Estado não tem que ser dono de empresa. Ele tem que privatizar essas empresas, ele tem que ter menos cargos públicos, ele tem que recolher menos tributos, favorecer a iniciativa privada, dar liberdade para as pessoas se desenvolverem. Se você tem um Estado forte e empresas fracas, você está condenado a ser uma União Soviética que faliu. Nós temos quando que a China começou a retomar seu crescimento? Quando virou um capitalismo de Estado. Verdade. Então, esse tem que ser o legado. Por outro lado, juridicamente, eu quero contribuir para que haja segurança jurídica. Todas as questões que eu vejo de decisões, mesmo de tribunais superiores, que eu acho que estão equivocadas, eu escrevo um artigo
e aponto esse erro. E faço isso de maneira absolutamente técnica. Posicionamento também. Posicionamento jurídico, técnico, e aponto na hora. E, sobretudo, a responsabilidade de quem tem uma caneta na mão no exercício do poder. A responsabilidade de quem abusa desse poder. Isso é fundamental, né? Eu lutei com isso, inclusive em causa própria, e consegui responsabilizar pessoas que estavam usando da caneta para praticar fraudes processuais. Hoje, felizmente, eu já consegui fazer essa demonstração, responsabilizei quem tinha que ser responsável, afastei quem tinha que ser afastado, mas a verdade muitas vezes demora. E é preciso ter uma cultura de quem exerce poder deve fazê-lo de maneira técnica. Todo aquele que pega uma caneta e carrega ideologia nessa caneta no exercício de uma função técnica, ele está traindo a confiança do cargo que ele ocupa. Doutor Capês, estamos chegando já no final. Eu queria só fazer um wrap-up aqui e você fazer as suas considerações finais do nosso programa Contrato Social. Olha, eu queria parabenizar, você é um excelente entrevistador, deixa o entrevistado à vontade, sabe abordar os temas todos com muita elegância. Então foi um prazer. O que eu quero deixar aqui de final é que as pessoas devem vir ao seu podcast, que é um podcast muito gostoso de se participar, e eu quero que as pessoas, se puderem, ingressarem no meu site, entrarem no Conjur para ver os artigos que eu escrevo, e no meu Instagram, @FernandoCapês. Adoro debater, adoro discutir, e é isso que eu queria deixar. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento e também agradecer ao nosso convidado especial, Dr. Fernando Capês, por essa belíssima entrevista. Muito obrigado.